Então, gente, dando continuidade, então, olha só, a gente parou exatamente aqui, beleza? Então, olha só, muitas questões, então, da prova vão aparecer com esses sistemas conceituais. Então, pensando aqui, processo de urbanização. Então, resumão desses conceitos. O processo de urbanização, rápido nos países desenvolvidos, lento nos países desenvolvidos. Então, o processo de urbanização vinculado ao processo de industrialização. Esse processo extremamente rápido, ele gera uma série de problemas sociais e problemas ambientais. Então aqui tomar cuidado com alguns conceitos como favelização, marginalização, gentrificação, são conceitos que a Unicamp gosta bastante. Todos esses problemas urbanos a gente pode juntar no que a gente chama de macrocefalia urbana, que é esse grande número de problemas dado à infraestrutura. E a rede das cidades ela vai se transformando ao longo do tempo, e hoje a gente vai dizer que a gente está num sistema que é um modelo aqui dinâmico, beleza? E descentralizado. Porém, a Unicamp, às vezes, ela vai pegar algumas coisas que podem não ser tão óbvias. Vamos dar uma olhada nessa questão. Essa questão foi selecionada por uma aluna porque ela tentou responder essa questão e viu problemas para fazer essa questão. Essa questão, por sinal, da prova de 2018 foi considerada a questão mais difícil da prova de 2018. E não é uma questão difícil. A gente tem que sempre pensar, a Unicamp ela não é factual, ela é conceitual. Se você pensar que a Unicamp não é factual e ela é conceitual, facilita essa questão. Por quê? Porque você não precisa ser de Santa Catarina para responder essa questão. Você não precisa conhecer Santa Catarina para responder essa questão. Você precisa pensar em conceitos. Então vamos fazer junto essa questão aqui, ó. Santa Catarina exemplifica um fenômeno nacional, a criação de regiões metropolitanas. Então olha só, ele já disse para você que o Brasil tem regiões metropolitanas. Vocês vivem numa região metropolitana? Nós estamos numa região metropolitana, a região metropolitana de Campinas. Considerando a aplicação desse instrumento de planejamento territorial no estado em questão, que é Santa Catarina, assinale a alternativa correta. E aí eles te deram um mapa. E esse mapa é o mapa de Santa Catarina, mostrando que todo o estado de Santa Catarina, ele está dividido em regiões metropolitanas. Gente, vocês vivem numa região metropolitana, a região metropolitana de Campinas, ok? E vocês sabem que tem região metropolitana de São Paulo, a mais importante do país. E aí você vê um estado inteiro dividido em região metropolitana. O que você precisa saber aqui, gente? Você precisa saber o conceito de metrópole. Metrópole é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes e que mantém uma influência sobre as cidades vizinhas. Você sabendo que metrópole é uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes que tem influência sobre cidades vizinhas, então a gente pega a região metropolitana, é uma região que está no entorno de uma metrópole. Região metropolitana de Campinas, região metropolitana de São Paulo. Então a gente sabe que região metropolitana, a gente tem cidades no entorno de uma metrópole. Ok? Aí você olha para o mapa de Santa Catarina, dividido aí em 11 regiões metropolitanas. Beleza? Então qual a coisa que é importante aqui? Um alerta. Santa Catarina tem 11 metrópoles? Será que Santa Catarina tem 11 cidades com mais de 1 milhão de habitantes? É a primeira coisa que você tem que pensar. Então vamos lá. Ó. Está em curso a formação de uma cidade e região no estado, impulsionando profundas transformações na rede urbana, o que justificou a criação das 11 regiões metropolitanas para viabilizar o planejamento e a gestão territorial. Então, olha só, se aqui está falando de uma cidade e região, não seriam 11 regiões metropolitanas, porque região metropolitana ela vai ter uma metrópole em cada lugar, ok? Então, não pode ser a alternativa A, porque aqui está falando de uma e aqui está falando 11. B, olha que legal essa alternativa. O real processo de metropolização em Santa Catarina, dinamizado nas últimas décadas, não abrange a totalidade do estado, permitindo concluir que a criação das 11 regiões metropolitanas
obedeceu a critérios políticos e não técnicos. O que essa alternativa está dizendo? Está dizendo, não existem 11 metrópoles em Santa Catarina. A criação das regiões metropolitanas foi política e não técnica. Ok? Muito bonitinha essa daqui. C. O adensamento populacional com a formação de grandes cidades conurbadas em todas as regiões do estado levou ao diagnóstico de que há um processo generalizado de metropolização e justificou a criação de 11 regiões metropolitanas. Palavra todas, meus amigos, minhas amigas. Fuja. Se tem todas, quase certeza que está errado. Beleza? E D. Em função de intensa urbanização regional, foi criada a região metropolitana de Florianópolis nos anos 70. Já as demais somente se justificaram a partir das mudanças demográficas e econômicas da década passada. Ou seja, a região metropolitana de Florianópolis, que é a região 6, ela existe desde os anos 70. As outras são recentes porque agora tem metrópole. Gente, aí vem a pergunta. Eu tenho esse aqui falando que é uma grande mega cidade, mas tem 11 regiões metropolitanas, já está errada per se. Essa aqui falando que em toda a região de Santa Catarina tem cidade conurbada. Toda a região de Santa Catarina. E aqui está falando que nós temos essas regiões mais recentes, mas todas elas são metrópoles. Aqui está falando, galera, não é bem por aí. Não tem 11 metrópoles em Santa Catarina, mas foi criado por critérios políticos. Aí eu pergunto para vocês, gente, o que é mais provável? É mais provável ter 11 metrópoles em Santa Catarina, ou é mais provável que as regiões metropolitanas de Santa Catarina tenham sido construídas por critérios políticos? É muito mais provável, cara, navalha de Ocã, cara, corta o que é menos provável. O que sobrar, por mais esquisito, é o certo. Gente, metrópole, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, é uma coisa rara. Não é uma coisa que vai acontecer em todo... Gente, será que o município de Lages tem mais de 1 milhão de habitantes? Será que Chapecó, Contestado, será que Tubarão, será que todas essas cidades vão ter mais de 1 milhão de habitantes? Pouco provável. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. O real processo de metropolização não foi desse jeito. A formação de regiões metropolitanas foi política. Beleza? É uma questão conceitual, é uma questão que você precisa saber o que é metrópole. Para você saber o que é metrópole, você tem uma noção de como que está essa distribuição de metrópoles. Perceba que não é uma questão sobre Santa Catarina, é uma questão de conceitos. Por isso que eu disse para vocês, a prova da Unicamp ela é conceitual e não factual. Se você pensar em coisas conceituais e não factuais, facilita a sua vida na hora de responder uma questão. Beleza? Se a gente for pensar em elementos de conteúdo, essa questão é uma questão fácil. Porém, ela foi considerada uma questão difícil pela maioria dos vestibulandos, porque foi uma questão considerada difícil lá no vestibular e também pelos meus alunos e minhas alunas quando fizeram o levantamento, beleza? Mas em conteúdo é um conteúdo simples, você precisa de um conteúdo aqui, o conteúdo de metrópole, beleza? Então vamos lá para o próximo assunto, que é um assunto que a Unicamp ama de paixão. A Unicamp adora clima. E aí que eu falei, é um fenômeno, vamos dizer assim, particular. Porque isso não é um assunto que é tão cobrado em outros vestibulares. Ele é muito mais cobrado na Unicamp. Então, galera, o que a gente precisa saber sobre clima? Principalmente para a Unicamp. O clima, ele é dado por 2 elementos. Temperatura, umidade. Então, sempre que a gente vai caracterizar um clima, a gente caracteriza o clima usando esses 2 elementos, temperatura e umidade. Então, nós vamos falar, o clima no Brasil, em geral, ele é quente e chuvoso, uma característica de temperatura, uma característica de umidade, beleza? Isso é a caracterização do clima. Esses elementos, temperatura e umidade, eles são dados por um conjunto de fatores. Que fatores são esses? Latitude. Então, a latitude ela vai determinar a temperatura, de tal forma que quanto mais longe do Equador, mais frio.
Então, sua posição latitudinal te dá uma característica de temperatura, mas também te dá uma característica de umidade. Regiões no Equador e nos círculos polares são úmidas. Regiões nos trópicos e nos polos são secas. Outro fator determinante é a altitude. Quanto mais longe do nível do mar, mais alto em relação ao mar, mais frio. Um outro fator é a continentalidade. Quanto mais próximo do oceano, mais úmido. Quanto mais longe do oceano, mais seco. Um outro fator são as correntes marítimas, que vão determinar a temperatura, amenizando climas extremos, e também a umidade. Correntes marítimas frias deixam o lugar mais seco, correntes marítimas quentes deixam o lugar mais úmidos. Galera, eu recomendo dar uma olhadinha em cada um desses fatores, porque a Unicamp ela gosta de pedir esses fatores. E o fator que mais o rolê são as massas de ar. E aí, galera, aqui eu já digo uma coisa, velho, não tem como correr, não tem para onde fugir. Você tem que decorar as massas de ar brasileiras, beleza? Você tem que decorar essas massas de ar e como elas influenciam o território brasileiro. Então, nós temos 5 massas de ar no Brasil. Nós temos aqui a massa equatorial continental, que é uma massa quente e úmida. Então, essa massa ela é responsável por levar umidade para quase todo o território brasileiro no verão. Beleza? A massa equatorial atlântica, que também é uma massa quente e úmida, é uma massa que vai influenciar principalmente o litoral norte, é uma massa pouco cobrada no vestibular. A massa tropical continental é uma massa quente e seca. Ela influencia principalmente a região sul e centro-oeste do Brasil. Também é uma massa que cai pouco, que é pouco cobrada no vestibular. A massa tropical atlântica, que é a massa responsável pela grande umidade no litoral brasileiro. E a massa polar atlântica, que é uma massa fria e úmida, que é responsável aí pela baixa queda de temperatura, principalmente no sul, no inverno, e é responsável pelas chuvas no inverno aqui na região mais litorânea. É uma massa que cai bastante. As duas massas que mais aparecem, a massa equatorial continental e a massa polar atlântica. Por que essas massas são as que mais aparecem? Por causa do fenômeno de chuvas. Chuva é um fenômeno natural. E esse fenômeno natural ele acontece de 3 formas. Sempre que chove, gente, você tem que pensar, por que choveu? Chuva é quando nós temos aí a precipitação da umidade do ar. E essa precipitação, ela vai se dar sempre quando eu tenho um resfriamento dessa massa de ar. E esse resfriamento ele pode acontecer de 3 formas. Nós temos as chuvas convectivas, que é a característica chuva de verão. É a chuva que a gente está tendo quase todo dia. Gente, o que acontece quase todo dia aqui? Quente, 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 final de tarde, badum, cai aquela chuva, que é uma chuva rápida e muito forte. Isso é uma chuva convectiva. Como que ela acontece? Ao longo do dia, a gente tem uma grande evaporação acontecendo na superfície, porque está muito quente, e a gente tem o ar quente subindo. Esse ar quente vai concentrando-se na alta atmosfera. E aí, quando eu tenho uma concentração muito grande dessa umidade lá na alta atmosfera, chove. Então, é uma convecção atmosférica que está acontecendo. Por que é uma chuva forte? Porque esse resfriamento se dá de uma forma rápida. E esse resfriamento, então a gente tem muito vapor d'água subindo e resfriando muito rápido. E isso pode acontecer de uma forma tão brusca que vai gerar lá o granizo. A chuva de granizo é quando esse processo se dá de uma forma brusca. É uma chuva forte e rápida. 10, 15 minutinhos passou, acabou. O outro tipo de chuva é aquela chuva que acontece quando está começando o inverno aqui pra gente, que é a chuva frontal. A chuva frontal, ela acontece quando uma massa de ar frio, ela desloca uma massa de ar quente. E aí ela desloca a massa de ar quente vai ser jogada para a alta atmosfera, porque a massa de ar frio está vindo e levando essa massa de ar quente. E aqui, ó, no encontro aqui, a gente acontece esse resfriamento e a chuva. Então, ela é uma chuva mais lenta, mais duradoura, e a temperatura cai depois que essa chuva passa. A chuva frontal, ela acontece aqui pra gente, normalmente, no início do inverno.
Então, com aquela chuva que demora para acontecer e vem aquele friozinho gostoso, aquela chuva do comecinho do inverno que é muito da hora. Essa chuva frontal, ela acontece aqui com o encontro da massa polar atlântica com a massa tropical atlântica. É quando a moça bonita do tempo diz: uma frente fria vinda do sul, trazendo chuvas e depois uma queda de temperatura. Essa frase padrão, essa frase que ela sempre fala, ela acontece porque a gente tem só essa massa fria e ela sempre vem do sul e sempre vai acontecer o mesmo fenômeno aqui, beleza? Por último, a chuva orográfica, e a chuva orográfica ela acontece quando a gente tem uma diferença de relevo. Então, ela acontece aqui no Brasil, na região litorânea, na serra. É aquela chuva que vai acontecer na região litoral, lá no Uba-chuva. Então, o ar quente vem do oceano, vai encontrar um morro, vai ter que subir o morro, resfriou, choveu do lado do litoral. Beleza? Então, é uma chuva que acontece no litoral. O último ponto que a gente vai juntar aqui, gente, são os domínios morfoclimáticos, que eu também recomendo você dar uma revisadinha, uma olhadinha. Os domínios morfoclimáticos distribuídos pelo Brasil. Por que domínio morfoclimático é legal? Porque ele vai juntar características dos aspectos físicos. Então, a gente tem lá o domínio amazônico, que ele é quente, que ele é úmido, que ele tem a floresta amazônica, beleza? A gente tem o domínio da Caatinga, que é aqui, então, aqui, ó, o domínio. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Então, a gente tem o domínio amazônico, quente, chuvoso, floresta amazônica, floresta latifoliada, a maior floresta do mundo. Domínio da Caatinga, domínio quente, seco, que tem a Caatinga, uma vegetação xerófila, característica de regiões secas. O domínio do Cerrado, que é uma região quente e chuvosa no verão, quente e seca no inverno. O Cerrado é uma vegetação tropófila, onde você tem uma adaptação para uma estação seca e uma estação úmida. O domínio dos mares de morros, no litoral, que é um domínio que é quente e chuvoso, chuvas convectivas no verão, chuvas frontais no inverno, e onde a gente tem a Mata Atlântica, também uma vegetação latifoliada. Beleza? Também característica de lugares úmidos. E os dois domínios que menos aparecem em questão, o domínio das araucárias, que fica ali na região do Paraná. A araucária é a conífera do Brasil, beleza? Então, é uma vegetação que é característica mais de climas temperados, mas a gente tem aqui no Brasil, num clima subtropical. E, por último, o domínio da pradaria, que fica lá no extremo sul do Brasil, juntando com a Argentina e Paraguai, que é uma vegetação rasteira, gramínea, né, que são as pradarias. É bom dar uma olhadinha nisso. Olha só como a questão da Unicamp, mais uma vez, o que a galera considerou difícil na questão, que também foi uma questão considerada difícil no vestibular e foi considerada difícil pelos meus alunos e minhas alunas, é uma questão que é conceitual, mas a galera leva para o factual. Olha só isso aqui, ó. No mês de julho de 2014, uma chuva de granizo em uma praia do rio Obi, na cidade de Novosibirsk, na Sibéria, produziu 2 vítimas fatais. Esse tipo de evento atmosférico é relativamente raro em latitudes médias e altas, sendo sua ocorrência mais frequente em regiões equatoriais, onde há maior incidência de formação de nuvem do tipo cumulonimbus. A ocorrência do mencionado fenômeno está associada... Cara, esse mundaréu de informação faz o pessoal surtar e falar: caceta, eu não sei onde fica Novosibirsk, eu não conheço a praia do rio Obi, eu não sei o que é uma cumulonimbus, não sei responder essa questão e pula para a próxima. Mas olha só, gente, é uma questão conceitual. O que está aqui nessa questão? Está dizendo, olha só, no mês de julho, na Sibéria, primeira coisa que você tem que pensar, julho na Sibéria, estou falando de verão no hemisfério norte, ok? Verão do hemisfério norte, uma chuva de granizo. Essa chuva, ela é rara em latitudes médias e altas. Ela é frequente em regiões equatoriais. Gente, chuva de granizo no verão. Que chuva que é essa? É a chuva
convectiva, a chuva de verão, que acontece aqui no Brasil todo dia no verão. É aquela chuva que a gente está acostumado, que vai ter daqui a pouco hoje, que teve ontem, que teve anteontem. Esquentou, 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 choveu. Beleza? É um conceito, chuva convectiva, ok? Essa chuva convectiva, esse fenômeno está associado ao verão, estação em que ocorre mais frequentemente o aumento da temperatura média e maior evaporação da água. O que é a chuva convectiva? Ao longo do dia, esquenta, 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 evapora muita água. Essa água que evapora vai para a atmosfera, chega lá na atmosfera, tem o resfriamento e tem a chuva no final da tarde, chuva convectiva. Não tem nada a ver com El Niño, não é uma anomalia atmosférica, é um fenômeno natural. Não, deslocamento de nuvens da Europa mediterrânea, de clima quente e úmido, produzindo chuvas na região polar. Gente, aqui ó, entre a Europa mediterrânea e a região polar, nós temos os Alpes, não tem como ter troca das massas de ar. As massas de ar do sul da Europa estão no sul da Europa, as massas de ar do norte da Europa estão no norte da Europa, porque nós temos os Alpes lá. Só para fator de curiosidade, para você ver que não está falando de nada absurdo aqui, a nuvem cumulonimbus é essa aqui, gente, a nuvem que você está habituado a ver no verão. Você olha para o céu, final de tarde, você vai ver essas nuvens grandonas. Isso é uma cumulonimbus, essa nuvem que é uma aglomeração num lugar só. O que vai acontecer daqui a pouco aqui nesse lugar? Vai chover. Uma chuva, beleza? Uma chuva torrencial. Então aqui a Unicamp, ela se utiliza de elementos que aparentam ser elementos factuais, mas na verdade está falando de elementos conceituais. Essa é a maior dica para a prova da Unicamp. A prova da Unicamp, ela é conceitual e não factual. Se mantenha nisso, se apegue nisso, busque o conceito que você consegue responder. Cuidado com palavras generalizantes. Toda, tudo, sempre, nunca, nada. Essas palavras, a alternativa, naturalmente, ela está errada. Cuidado, elimine essas palavras. Beleza? Presta muita atenção na relação, a inter-relação entre a alternativa e o enunciado. As alternativas, elas têm que estar falando sobre a mesma coisa. Alternativas que estão falando de coisas bizarras, normalmente são erradas, são aquelas alternativas que realmente não tem nada a ver. Por quê? Porque quando alguém prepara uma questão, essa pessoa, ela primeiro pensa na resposta certa, depois nas erradas. Então, aquela alternativa que tem coisa que não tem nada a ver com o que está falando, diferente das outras alternativas, também normalmente está errada. Galera, como eu falei no início, nós já sobrevivemos a 2020, o que é uma provinha da Unicamp para quem sobreviveu a 2020. Galera, esse ano não vai ter aquele ultra caloroso que a gente dá na porta da escola, porque nós não podemos ter ultra, ainda estamos em situação de distanciamento, beleza? Vamos guardar o ultra para depois que estiverem aprovados, fazer aquela festa dos aprovados, das aprovadas, vai juntar todo mundo, a gente vai dar muito ultra em vocês, beleza? Mas o ultra de pré-prova fica um ultra virtual, manda aquele abraço virtual para vocês, beleza? Lembra, e quem coopera, passa junto, quem coopera, estuda junto, quem coopera, se apoia, tá certo? É muito bom fazer parte da história da Coopera, espero que vocês tenham gostado de fazer parte da Coopera, beleza? Coopera, só amor, beleza? Coopera é muito da hora. Boa prova para vocês, gente, e que 2021 seja mais leve do que foi 2020, muita resiliência, muita resistência, porque não vai ser bolinho não, tá bom, gente? Boa prova para vocês e bom 2021 para vocês. Para quem estiver aqui na sexta-feira na televisão da FUVEST, nós nos revemos. Para quem não tiver, até um dia numa festa de aprovação. Beijo, gente. Tchau, tchau.